Bom dia, irmãos. Que bênção nós estarmos juntos hoje, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Entendemos a característica deste dia de feriado prolongado, né? Estamos aí no meio do feriado, mas não compromete a nossa condição de estarmos aqui louvando ao Senhor, inclusive intercedendo pelos irmãos que estão fora, intercedendo pelos irmãos que estão viajando, enfim, desse tempo de crescimento, desse tempo de meditação naquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, devemos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo número 5, versos de número 1 a 11. Houve uma orientação dos dirigentes da escola bíblica dominical, no sentido de nós, ao longo de alguns domingos, falarmos sobre temor, sobre a necessidade deste sentimento estar presente em nossos corações, meus irmãos, como combustível para a nossa adoração genuína e para a nossa relação madura com Deus. A Bíblia destaca o temor ao Senhor como o princípio da sabedoria. E vemos que muito do que sofremos, muitos dos problemas que nós temos, ainda que não haja blasfêmia, ainda que não seja dito com palavras, mas são resultado da falta de temor em nossos corações, de uma percepção diferente do que é na verdade. Na manhã desse dia, o tema da mensagem é a falta de temor, é o caminho para a morte. Vejamos o que a Bíblia nos diz em Atos capítulo 5, começando no verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante do valor, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que deixou Satanás encher seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me uma coisa, vocês venderam, portanto, aquela terra? E Safira respondeu: sim, foi por este valor que nós vendemos. Tornou-lhe Pedro: por que você entrou em acordo com seu marido para tentar o Espírito Santo? Eis aí, a porta aos pés do que sepultaram teu marido, e eles também levarão a você. No mesmo instante, caiu Safira aos pés de Pedro, expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quanto ouviram a notícia deste acontecimento ficaram cheios de temor. Amém, irmãos? Então, a história diante da qual estamos nesta manhã
é a história que merece a nossa atenção especial por estar na relação dos eventos do início da igreja. Está na relação dos eventos que estabelecem os trilhos pelos quais nós caminharemos, mostrando acertos e mostrando erros, mostrando a percepção que os irmãos tinham sobre esta religião, sobre esta continuidade de ligação com Deus que eles já tinham vivido no judaísmo, mas agora aperfeiçoada, o que até então era visto por espelho, que até então, nas palavras do autor de Hebreus, Deus falou pelos profetas aos pais, agora estava claro e completo na pessoa bendita de Cristo Jesus, e eles estavam entendendo de maneira plena que Jesus, o caminho, a verdade e a vida, era digno de honra, de glória, de louvor, da dedicação das suas vidas, do investimento daquilo que eles tinham de melhor. E nesta percepção, identificada inclusive por alguns economistas e por alguns estudiosos, nesta percepção empolgada, eles venderam todos os seus bens, e vemos que alguns anos à frente veio grande fome em Jerusalém, e parte deste processo de dano material foi por conta dos discípulos darem tudo para a igreja, de vender suas posses e depositar aos pés dos apóstolos. Não é de se estranhar, basicamente porque quem serve ao Senhor fica mais pobre. Deixe-me falar isso para você precisa entender isso para não ser enganado pelos enganos de hoje. Quem está no caminho do Senhor Jesus fica mais pobre. Olha lá o Nicodemos, olha aquelas mulheres que serviram ao Senhor, gente que abre mão das suas posses, gente que não quer ganhar mais dinheiro, que não quer estar de bem com a vida, porque entende não mais a vida com V minúsculo, mas a vida com V maiúsculo, e a vida com V maiúsculo não depende de ter bens materiais para provar que o Senhor está na nossa vida. E os discípulos passaram aí por este processo de esvaziamento, esse processo de doação, esse processo de perda que disparou na figura de Barnabé. Tudo isso para mostrar que estavam no caminho que era Cristo Jesus. E os irmãos sabem, a maioria de nós é capaz de completar o versículo de Provérbios 14, onde a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem caminhos de vida, mas o fim desses caminhos são a morte. Então, neste olhar, irmão, sobre dois caminhos, sobre os caminhos de vida e o caminho de morte, os discípulos estavam no caminho de vida plena, de vida que anunciava o reino, de vida que propagava a mensagem, de vida que desejava o melhor, e qualquer um de nós, com o mínimo de juízo, evita caminhos de morte. Até mesmo quem pratica esportes radicais, até mesmo quem está envolvido com algum trabalho perigoso, ele sempre acredita na hipótese da vida, na hipótese de que não vai dar errado, de que os equipamentos de segurança vão ajudá-los naquilo que ele está fazendo, porque ninguém quer caminho de morte. E aí, os discípulos que estavam no caminho de vida de Jesus, os discípulos que queriam propagar esta vida, que queriam dividir esta vida, seguiam com temor. Seguiam com um temor que já nasceu no coração por conta das experiências do passado, porque eram servos que seguiam as pisadas de Abraão, de Isaac, de Jacó, seguiam as pisadas de Moisés, tinham na mente, porque era perpetuado entre os discípulos, ou entre os judeus, eram perpetuadas as histórias do poder de Deus, do Deus que manda fogo, do Deus que abre o mar vermelho. Por isso já cresceram em temor,
garotinho de 12 anos já era instruído em temer ao Senhor, o Deus forte, poderoso, o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra. Eles temiam ao Senhor. Nas experiências das manifestações grandiosas, mas agora passaram a temer ao Senhor nas experiências de manifestação de amor, porque viram o Deus Todo-Poderoso se fazer carne, habitar entre nós, e viram o Deus Todo-Poderoso entre nós estender a mão, ajudar o enfermo, curar, restaurar o decaído socialmente. Viram o Deus de amor, o Deus de bondade presente entre nós e ficaram perplexos, não mais por conta das centenas que eram fulminadas pelo fogo, mas agora pelos milhares que eram atingidos pelo amor do pão multiplicado, da esperança restaurada, das diferenças derrubadas. Não tem mais samaritano. A palavra de amor é inclusive para aqueles que nós odiamos. E diante deste poder manifesto, o temor dos discípulos cresce a ponto deles exclamarem: quem é esse? Quem é esse que até o vento, o mar obedece? A igreja cristã, irmãos, ela nasce então no temor. A relação com Deus nasce no temor, nesse sentimento que não é medo, mas é um direcionar o coração ao encontro, direcionar a vida e querer oferecer o melhor espontaneamente. Querer estar no caminho que se aproxima mais e mais com Deus, e é a percepção de que o pecado nos distancia de Deus e que a raiz de todo o pecado é a falta de temor. Acabamos de ler o texto de Ananias e Safira, um casal que passa por um final trágico. E o que é interessante notar, irmãos, nas páginas da Bíblia Sagrada, é que este final trágico, na verdade, é a manifestação da misericórdia de Deus. Parece esquisito o que eu vou falar, mas para aquele casal ter sido fulminado, morrer, vamos dizer, quase que instantaneamente, nós temos nisso uma grande manifestação da misericórdia de Deus. É esquisito porque é melhor morrer de uma vez do que morrer aos poucos. E tem muita gente morrendo aos poucos. É melhor morrer de uma vez e não sentir na pele o amargo, sentir na pele o ardido das consequências dos nossos atos, do que ir definhando. Então, neste ato feito por Deus e que manifesta um ensino para nós, também é sinal de misericórdia. E assim a gente pode já, com essa experiência, chegar à conclusão que é o tema da mensagem. A falta de temor leva à morte. E com isso você pode chegar inclusive a uma conclusão e olhar para a sua vida e olhar, quem sabe com um olhar de avaliação para algumas histórias que você pode ver, e ver gente que está morta porque não teme a Deus, não morreu fisicamente, não caiu ao pé dos apóstolos, não foi conduzida para o fundo do salão, mas já está morta. É uma verdade que o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 11, que por conta da falta de temor, alguns entre vocês estão fracos, doentes, e mesmo fisicamente presentes, mesmo atuando visivelmente, já estão mortos. O que restaura a vida, irmãos, o que nos coloca numa condição de produtivos, de alegres, de satisfeitos, de felizes, na condição plena para a qual Jesus veio, porque eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, disse o Mestre, é temer ao Senhor.
E a pergunta oportuna que é possível que você esteja fazendo agora é: pastor, como se manifesta a falta de temor? Como eu sei se eu estou me portando como alguém temente a Deus ou se eu não estou sendo temente a Deus? Qual é o sinal externo desse sentimento interno tão sutil? A história da manhã de hoje nos traz pelo menos 3 sinais, para os quais eu quero chamar a sua atenção, quero que você olhe com carinho. E não precisaremos ler todo o livro de Atos ou todo o capítulo 5, ficando só no verso 1 e no verso 2, você já vai perceber alguns sinais. Mantenha a sua Bíblia aberta e olhe comigo. Quais os sinais de que estamos perdendo o temor a Deus? Como estamos deixando de manifestar externamente aquilo que nós sentimos internamente? Ou vice-versa. Como estamos sinalizando externamente a verdade do nosso coração? Que a nossa boca está dizendo uma coisa, mas na prática, no nosso coração, é totalmente diferente. Em primeiro lugar, o verso número 1 diz que Ananias e Safira também venderam a sua propriedade. Quando nossa experiência religiosa é movida por aquilo que os outros fazem, é sinal que estamos perdendo o temor. Vou dizer de novo para você: falta temor quando a nossa relação com Deus é baseada na relação que os outros têm com Deus. E aí eu quero ser igual. Eu quero fazer para imitar, eu quero fazer para que os outros vejam, eu quero fazer para não ficar para trás. Aí a motivação é equivocada, irmãos. O texto é claro em dizer: o casal também vendeu. E também vendeu por quê? Porque Barnabé tinha vendido. Barnabé vendeu e isso deu ibope. Barnabé vendeu e isso fez com que ele fosse visto de maneira diferente. E aí o marido deu uma cutucada na mulher e falou assim: ó, vamos fazer isso também, que todo mundo vai gostar da gente. Estou inferindo, né? Não está na história, mas são conclusões para as quais a história nos leva. Vamos fazer também porque na igreja se faz assim. E sabe, irmãos, é um tremendo desperdício, é uma condução, é algo que nos conduz para a morte. E esse é o motivo porque a nossa igreja tem cheiro de morte. Porque as experiências pessoais dão lugar à rotina. As experiências pessoais dão lugar ao costume. A experiência pessoal dá lugar à religiosidade. A experiência pessoal substitui a iniciativa individual e espontânea. Eu vou para a casa do meu Deus louvar ao meu Senhor em comunhão com os meus irmãos. Eu quero dizer como o salmista: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. A experiência pessoal, irmãos, dá conta de um hábito. O que os irmãos vão dizer se eu faltar na escola bíblica? O que os irmãos vão dizer se eu faltar no culto de oração? Eu tenho que ir porque eu sou diácono, eu tenho que ir porque eu sou professor, eu tenho que ir porque eu sou pastor. Pensa que não acontece comigo não, irmãos? Domingo passado de manhã eu falei: olha, se eu não fosse pastor hoje eu não ia, estou cansado, estou com sono, tive um dia difícil, mas eu vou porque eu sou obrigado, eu sou funcionário da igreja. Estou falando de você e estou falando de mim. Quando essa verdade toma conta do nosso coração, e quando isso se torna constante, recorrente, crônico, devagarinho o temor do Senhor está fugindo das nossas vidas. E nós precisamos rever os nossos passos, precisamos, citando novamente 1 Coríntios 11, avaliarmos a nós mesmos. Precisamos ter a percepção clara de que quem faz com a motivação errada,
aquele que recebe é beneficiado, mas o que faz não ganha nada com isso. Como assim, pastor? Explica isso à luz da Bíblia. Vou explicar à luz da Bíblia. O apóstolo Paulo falou aos irmãos de Filipos, em Filipenses capítulo 1, verso 15, em diante, aí até o verso 17, se não me falha a memória, 18, que alguns pregam o Evangelho por porfia, alguns pregam o Evangelho por inveja. E Paulo está ali na prisão falando daqueles homens que estavam pregando o Evangelho para mostrar que eram melhores do que Paulo. E Paulo está dizendo: convém que o Evangelho seja pregado. Se alguém faz pela motivação errada, aquela pessoa lá na rua, o colega de trabalho, que ouviu o Evangelho daquele que está pregando para fazer picuinha, pelo poder de Deus ele pode chegar à salvação em Cristo Jesus e pode ter a sua experiência pessoal. Mas aquele que pregou não acrescenta nada na sua vida, não acrescenta nem um farelinho na sua percepção. Aquele que pregou, ainda que pregando a palavra de Deus, não estava sendo reconhecido, identificado, valorizado por Deus. Por isso que o texto bíblico mostra que no dia do acerto de contas, haverá homens que dirão assim: Senhor, no teu nome nós pregamos. E o Senhor falará assim: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Quem recebe, irmãos, quem recebe o Evangelho na igreja de picareta, vai ser salvo. Jesus é maravilhoso, está salvando gente em todo lugar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é a igreja. Mas quem prega não vai poder falar assim: ó, o Senhor me abençoa, o Senhor, eu cheguei no céu, onde que é meu cantinho. Não pode dizer isso, porque vai para o inferno se tiver com a motivação errada. A Bíblia está mostrando, irmãos, que nós perdemos o temor quando a nossa experiência com Deus, na verdade, não é com Deus. É o desejo de imitar aos outros, para fazer média, para ganhar um ponto, para de alguma maneira querer ser melhor, de alguma maneira não ficar para trás, para fazer política, fazer média. Ó, pastor, como eu vou em todo culto, como eu não falto. A motivação é errada, irmãos. Quem quer impressionar, quem quer disputar, quem quer invejar, perdeu o temor do Senhor e com isso perde as suas bênçãos. E com isso perde a bênção da comunhão, e com isso perde a bênção do relacionamento com Deus, e com isso perde a bênção de ser instrumento de Deus para a história que só está começando. Porque foi assim com Ananias e Safira. A história só estava começando, e eles que poderiam viver as bênçãos, viver os milagres, que poderiam ter uma experiência similar à de Áquila e Priscila, eles que poderiam viver tudo isso, o que viveram? Não viveram, morreram, porque quiseram imitar. Algumas vezes, irmãos, competir ou qualquer outra postura similar a essa nos mata. Imitar, querer impressionar, nos mata. Fazer para que os outros não façam, que prejuízo, que prejuízo. Eu quero fazer para honrar o meu Senhor. Eu quero fazer como resposta ao Salmo 116, que diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim, pela minha vida. Então o nosso fazer, irmãos, é um sinal de temor. Eu temo a Deus, e por causa do respeito que eu tenho ao Senhor, eu quero dar ao Senhor o meu melhor, o melhor do meu tempo, o melhor da minha atenção. E este dar ao Senhor é beneficiar ao irmão, porque o mandamento é claro: amar ao Senhor e o próximo como a ti mesmo. Então nessa percepção eu vou, faço, vivo para abençoar, vou, faço, vivo para completar a vida do meu irmão, vou, faço e vivo como consequência do Cristo vivo que habita em mim. Ananias e Safira quiseram copiar. Não foi baseado na motivação correta, foi baseado no outro.
Por isso eu peço, músicos, toquem para Deus. Eu peço, cantores, solistas, solem para Deus. Conjuntos, dirijam-se a Deus. Professores, ensinem a palavra de Deus. Diáconos, em nome de Jesus, sirvam, como quem serve ao próprio Deus, não porque seu nome está na escala, não por causa de um peso, porque o irmão vai cobrar. Sirvam ao Senhor espontaneamente, com alegria, para que a igreja seja abençoada. Porque a verdade dita no texto de Hebreus capítulo 13 serve também para os demais oficiais da igreja. Se você se lembrar, o texto de Hebreus diz assim, olha, que os pastores façam o trabalho do Senhor com alegria. Relacionem-se com seus pastores de tal maneira que ele tenha prazer, porque se ele fizer a obra gemendo, isso não é proveitoso para você. E a mesma coisa eu quero dizer aos diáconos: se os diáconos fizerem gemendo, não é proveitoso para a igreja, não é proveitoso, não somos abençoados. Falta temor então, irmãos, em primeiro lugar, quando eu faço motivado pelos outros e não pela pessoa bendita do Senhor. Se em primeiro lugar o foco está na pessoa errada, em segundo lugar a falta de temor entra na nossa vida, se manifesta, dá para a gente quantificar quando aquilo que eu tenho não está à disposição do Senhor e não está à disposição do seu reino. Em segundo lugar, irmãos, falta temor quando os meus bens não estão a serviço do Senhor. O texto mostra, ainda no verso de número 1 de Atos 5, que aquele casal reteve parte da herdade que eles tinham o propósito de depositar nos pés dos apóstolos. Se no primeiro lugar nós temos a mentira da motivação, em segundo lugar nós temos a mentira da posse. Já que nesta manhã é para falar de textos de domínio público, por que não citar Eclesiastes capítulo 5, versículo 5, que você também conhece? É melhor não votar do que votar e não cumprir. É disso que nós estamos falando, irmãos. É muito importante você guardar no seu coração, ter vivo na sua mente, que Deus não está preocupado com valores. É muito importante você saber que nas páginas da Bíblia Deus despreza templos. Se você for no livro de Crônicas, você vai saber que Deus não está nem aí para templo. Se você ouvir o diálogo de Deus com Davi, Deus fala para ele de maneira muito clara que ele não habita em templos feitos por mão humana. Deus não está nem aí para templo. Deus ignora e despreza qualquer pretensão firmada em valores. Deus é o Deus do ouro e da prata e não precisa do dinheiro de ninguém. O pastor ficou confuso então. Por que falar de valores como item da falta de temor? Por que trazer para a nossa conversa dízimo, oferta? O que tem a ver? Se Deus não está preocupado, se Deus é o dono do valor. Bom, irmãos, é importante trazer isso para a conversa, porque para ser muito claro com você, muito direto e muito específico, o dinheiro é a única entidade que disputa um lugar no seu coração, disputa com Deus um espaço no seu coração. Mateus capítulo 16, ou melhor, Lucas capítulo 16, versículo 13, mostra que não dá para servir dois senhores, e os únicos dois senhores possíveis é o Senhor Deus eterno e o dinheiro. Porque quem ama o cônjuge
Quem ama a esposa? Quem ama o marido? Há um lugar no coração, é verdade. É um tipo de amor legítimo e saudável. Mas é um amor, irmãos, que não segura o seu coração de maneira eterna. Você fica viúvo, fica viúva, passa um tempinho e daqui a pouco dá até para casar de novo, né? Você se separa, casa de novo. Quem ama o filho, a filha, da mesma maneira, guarda, cuida, protege. Mas um dia vai chegar alguém que vai ser sua nora, vai chegar alguém que vai ser seu genro, vai levar e continua sendo seu filho, não te substitui. Mas o amor não te domina, não te escraviza e não te prende. Quem ama qualquer item temporal, eu amo a empresa que eu trabalho, um dia você é demitido, um dia você é convidado para outro cargo da função, ou outra pessoa jurídica aí para manter o seu sustento e você vai. Agora o dinheiro, irmãos, o dinheiro prende. Por isso que não é questão de valor, é questão do coração. Não é questão de valor, é questão da sua palavra firmada. Não é questão de valor, é questão da prioridade. Não é questão de valor, é questão da fé. A maneira que nós damos, a maneira que nós disponibilizamos os nossos bens materiais, comprovam na prática em quem e em que nós cremos. Quando você não dá o dízimo em sendo cristão, é importante destacar isso também, viu, irmãos? Quem está pegando o dízimo de quem não é cristão, está enganando as pessoas, está criando uma falsa sensação, está roubando. Vou aproveitar que eu estou gravando isso, colocar na internet para falar o português claro. Quem está pedindo o dízimo de quem não é cristão, está se beneficiando, está criando uma falsa sensação na pessoa, que não lhe será saudável, porque nós damos na igreja como sinal de compromisso, como sinal de que o nosso coração está neste projeto, como um sinal que queremos ver avançar. Quando eu não dou, eu estou dizendo, ainda que sem palavras, eu não creio que Deus possa suprir as minhas necessidades. Quando eu não dou o dízimo em sendo cristão, eu estou dizendo, ainda que sem palavras, a igreja é um lugar gostoso de ir, é bom, tem boa música, tem boa iluminação, mas deixa os outros sustentarem, isso aí eu vou me beneficiar do que os outros sustentam. Com todo respeito, irmãos, à igreja de Jesus, nós somos membros da igreja com I maiúsculo, a comunidade dos salvos em todos os tempos, pelos méritos de Cristo Jesus. Não tem obra alguma que a gente faça para isso. Somos membros da igreja de Jesus. Mas nós somos membros de uma organização local. De uma organização local que tem o seu sistema, o seu mecanismo de funcionamento. E quem não ajuda essa organização local, ainda que sem palavras, diz, eu não tenho compromisso com o que está sendo feito aqui. Não, até onde for está bom. Não quero que vá além disso. E aí, irmãos, com todo respeito, dentro daquilo que a gente vai dizer no campo do campo da moral, do campo do bom senso, não vamos colocar uma lei para isso. Vamos contar com o bom senso e com a inteligência das pessoas. Aquele que, pertencendo à igreja e é remunerado e não contribui com as atividades da igreja, não tem autoridade moral para cobrar, né? Não tem autoridade moral para exercer um cargo que deveria ser exemplo. Não tem autoridade moral. Não tem. Moralmente, não fica descredibilizado. Falta temor quando eu não honro os meus compromissos firmados.
falta temor quando o que eu tenho não está à disposição do reino de Deus. Veja então que nós estamos falando que até do ponto de vista econômico os irmãos se embolaram um pouco, e o dízimo no Novo Testamento é 100%. É isso. Veja que eles depositavam tudo, e Deus ama quem dá com alegria. Obviamente nós vimos que isso trouxe um desequilíbrio financeiro para aquele contexto, e nós não adotamos a mesma prática. Nós adotamos a prática de, com alegria, dar ao Senhor, firmar um percentual que na nossa mente é algo que nos permite priorizar logo de cara quando dos nossos recebimentos. E seguimos os exemplos ao longo da história de ter um mínimo de 10%. Falo com muita tranquilidade isso, porque nós estamos dando onde nós nos alimentamos, estamos dando onde nós nos beneficiamos de todo o conforto, bem-estar. Por isso a gente fala com total tranquilidade. E o texto começou com a fala de Eclesiastes: melhor não votar do que votar e não cumprir, né? Porque existem consequências que eu não sei explicar muito bem, mas que se observam. Eu nem vou me concentrar nas experiências negativas, eu vou me concentrar na experiência positiva. Quantos irmãos aqui podem dizer, muitos podem dizer, a fidelidade ao Senhor foi correspondida com o Senhor abrindo portas, organizando situações. É como se Ele visse eu sendo fiel no pouco e me colocando sobre o muito. Eu lembro, e já citei aqui, que no nosso processo de compra do elevador, os irmãos agiram com grande bondade, e foi um tempo que nós prosperamos muitos, que muitos irmãos adquiriram imóvel, trocaram de carro, foram promovidos. Houve até quem tivesse o salário praticamente dobrado. Eu não quero pregar uma mensagem de barganha com Deus. Eu quero falar para você da consequência natural de ser fiel a Deus. Mas acima de tudo, não quero fugir da mensagem e usar o texto como pretexto. Eu quero dizer que Ananias e Safira fizeram um compromisso e não honraram o compromisso. E pela falta do compromisso que eles fizeram consigo mesmo, porque o Pedro faz questão de dizer: olha, o terreno era seu, você não precisava vender. Aí você colocou no seu coração de vender para dar. Eu não precisava fazer isso. Você podia ficar com tudo para você. Mas quando você faz um compromisso e quando você trai a si mesmo, é sinal que a situação está muito feia. É sinal que você perdeu o temor. Então, por favor, o compromisso não é comigo. O compromisso não é com A ou com B. O compromisso é com você mesmo. Avalie, pois, o seu coração, para ver se você não perdeu o temor. Em terceiro e último lugar, o temor vai escorrendo pelo vão dos nossos dedos quando as nossas associações, os nossos ajuntamentos, eles priorizam os nossos planos, priorizam o nosso bem-estar e não priorizam a Deus. E aí serve para tudo, irmãos. Serve para tudo. No versículo número 2, o livro de Atos está falando para nós que o casal se associou para dar um golpe. A palavra é essa: o casal se associou para levar à frente uma história que não correspondia à verdade. E essa é a marca da falta de temor. Falta o temor quando as nossas associações são para dar um jeitinho, quando as nossas associações são para nos sentirmos bem apenas, sem um desdobramento maior, sem um compromisso com a verdade, sem um compromisso de honrar a Deus, sem um compromisso que o nome do Senhor seja glorificado. Nós que temos a verdade bíblica, quer comais, quer bebais, façam todas as coisas para a glória do Senhor, nós nos associamos para ir para um acampamento, para viajar. Na quarta-feira, até citei aqui, estava jogando dominó
dominó ali com os diáconos de tarde. Gostoso, irmão. Nossas associações em todas as coisas, nós glorificamos o nome do Senhor, porque temos o Senhor à frente, porque temos o temor do Senhor como o nosso carro-chefe. Mas quando nós começamos a combinar e deixamos o Senhor de lado, quando começamos a dar jeitinhos para que a gente se sinta bem e Deus fique em segundo plano, quando nós começamos a desconsiderar o que glorifica a Deus, a desconsiderar o nosso compromisso com Deus, para ir para outros compromissos, são sinais nítidos que perdemos o temor. E olha que essa associação não precisa estar fisicamente ausente do local. Veja que no local de culto, no espaço de culto, a gente pode fazer associações que deixam a Deus em segundo plano. Pastor, não entendi, esses termos estão muito enrolados, fala uma linguagem mais clara. Eu quero dizer para você que você pode se associar com quem está sentado do seu lado, ficar conversando de um assunto que não tem nada a ver com o culto. E aí você se associou para pior. Distraiu, se não a você que está desinteressado, distraiu quem está no banco de trás, quem está no banco da frente. Percebem, irmãos? Que você está roubando de um visitante o privilégio de ouvir a palavra quando você fica de ti. E é interessante que nós até vimos um vídeo recentemente falando sobre isso, falando sobre uma pessoa que foi visitar a igreja, que foi roubada na igreja. E quando a pessoa que conduziu o visitante falou, mas como assim você foi roubado? Eles roubaram meu tempo, porque tinha uns adolescentes lá que não paravam de conversar, eu perdi meu tempo, não ouvi nem o que estava falando na frente. E na nossa igreja, essa condição se amplia, porque não são os adolescentes, são os mais velhos. Gente que deveria servir de exemplo, fica de conversinha durante o culto. Sabe o que é isso? Falta de temor. Nos meus 39 anos, que não é tanto tempo assim, eu sou do tempo que a pessoa, quando entrava no templo, se estivesse orando, esperava à porta a oração terminar. Estava lendo a Bíblia, esperava a leitura ser concluída. Sou do tempo. Até esquisito o cara de 74 falar isso, né? Sou do tempo que quando duas pessoas estão conversando, uma terceira não entra no meio, não passa no meio, não interrompe. Sou do tempo que quando uma pessoa está falando, a outra pessoa não fala por cima. E isso é bastante simples quando é o pastor, porque há o respeito do título. Mas eu não estou falando por mim. Eu estou falando quando chama aqui a irmã do Ministério Infantil para falar e os irmãos ficam conversando. Chama a irmã da Sociedade de Senhoras, dos homens para falar, os jovens para dar um recado sobre o congresso, e fica falando, conversando, como se não fosse o assunto do seu interesse. E depois reclama que as notícias da igreja não chegam, reclama que não sabe, fala que é falta de comunicação. Não é falta de comunicação, é falta de atenção, de respeito. Em última instância, falta de temor. Mas nós estamos falando aqui de uma associação mais complexa, né? A associação do Ananias e Safira é uma associação de um casal maquinando algo maior, que é um golpe. E nós que temos no mesmo livro de Atos, o casal Ananias e Safira unidos para ensinar, ou melhor, perdão, o casal Áquila e Priscila, em contraste com Ananias e Safira. Áquila e Priscila unidos para ensinar, unidos para abençoar, unidos para ajudar, unidos para completar o ensino. A Bíblia diz em Atos 18 que eles passaram ali com o pregador que estava começando, com o Apolo, ensinando. Passaram para o Apolo complementos das verdades espirituais. Bonito, irmãos, é a união para melhor. Puxa vida, nem estava programado, mas como está frequente o texto de 1 Coríntios 11.
quando o apóstolo Paulo, quando vos unis para pior. Puxa vida, irmãos, um culto pode ser uma união para pior. Um culto pode ser um ajuntamento de gente para pior. Que triste, hein? Que triste perder o tempo. Vir para um local onde você não vai melhorar, onde você vai piorar. E nós não podemos permitir isso. Pelo contrário, temos que falar: na casa do Senhor há abundância de pão, Deus habita no meio dos louvores. Estamos unidos para aprender a palavra de Deus, estamos unidos para compartilhar nossas vidas, para chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram, e para isso fazer nossa vida melhor. Irmãos, vamos aproveitar a nossa união, vamos aproveitar o nosso tempo junto para tempo de crescimento, vamos aproveitar a nossa vida para nós não desperdiçarmos. Que a sua associação seja para melhor. O tema da mensagem é claro: a falta de temor é o caminho para a morte. E nem todos têm o privilégio de morrer instantaneamente. Alguns vão morrendo aos poucos. Como é triste, irmãos, ver um relacionamento que tinha tudo para ser bonito, por causa da falta de temor a Deus, ir morrendo e resultar numa separação. Como é triste ver um adolescente que começava a caminhar na casa do Senhor, por causa da falta de temor a Deus dos seus pais, se desviar. Porque na igreja é uma coisa, em casa é outra coisa. Vai morrendo aos poucos. Como é triste, como é triste. Uma igreja que pode ser um farol numa localidade, ter a condição de iluminar, de temperar a localidade, de ser uma casa de oração, mas uma casa de salvação também, e morrendo aos poucos. Por quê? Falta de temor ao Senhor. Temor, irmãos, é o convite nessa manhã. A história da igreja começa com esta incrível cena, forte, mas necessárias. Muitas bênçãos podem se manifestar em nossa igreja, e muitas bênçãos vão se manifestar. Pastor, qual o caminho para que as bênçãos se manifestem? Temer a Deus, irmãos. Temer a Deus. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua relação com Deus? Você é uma pessoa temente a Deus? Como está a sua vida? Está cumprindo os seus compromissos? Tem a motivação certa? Vem para a casa do Senhor para louvar ao Senhor, não por causa dos outros. Tem as suas posses investidas de maneira certa. O que eu tenho é para o Senhor. Tem um quarto aqui, tem um missionário nos visitando, eu vou receber um missionário porque a minha casa está à disposição do Senhor. O meu carro, vou levar um irmão, nós temos irmãos de idade, irmãos deficientes, vou levar o irmão em casa. Minha posse é para o Senhor. Minhas associações, as minhas amizades, os meus compromissos, os meus contratos, minhas alianças são para glorificar o Senhor. Se você tem a motivação certa, se você investe de maneira certa, se você faz as associações certas, você ainda teme a Deus. Mas é possível que alguns sinais da sua falta de temor já tenham se materializado. Então amanhã, para você, como diz o texto bíblico, lembra-te de onde caístes. Como diz o texto de Apocalipse, lembra de onde você escorregou e se conserta. É amanhã para você se consertar, falar assim: eu sei que à medida que eu temo a Deus, Deus fala mais forte no meu coração. À medida que eu temo a Deus, eu consigo perceber mais a doce voz do Senhor. À medida que eu temo a Deus, eu consigo ser uma bênção do reino de Deus. É amanhã para você dizer assim: Pai, eu quero ser mais temente ao Senhor. Pai, me perdoa pela minha falta de temor. Agora eu entendi que a maneira que eu ajo fisicamente está revelando um estado do meu coração. Muda o meu coração. Se você não tem certeza, pode inclusive dizer como o salmista no Salmo 39: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Nessa manhã, é manhã para você e eu fazermos uma oração.
dizendo: eu quero ser mais temente ao Senhor e desfrutar da vida, vida plena e abundante, reservada para quem teme a Deus, porque a falta de temor é o caminho para a morte. Vamos orar? Baixe sua cabeça com humildade. Você pode orar comigo em qualquer momento, em qualquer local. Você também deve entender esse valor, entender a preciosidade desse momento e dizer: eu quero crescer em temor a Deus. Temor a Deus é o caminho da vida. A falta de temor resulta em morte. Bondoso Deus, amado Pai, obrigado por esta oportunidade de estar junto com irmãos e irmãs, alguns fisicamente, outros de maneira remota. Precisamos, Deus, temer ao Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai querido, que o Teu Espírito Santo ministre esta postura de quem reconhece a Tua grandeza e se sujeita à Sua soberana mão, à Sua onipotente mão. Ajuda-nos, Deus, a nos relacionarmos contigo com um temor que o filho tem com o pai, um temor que não anula o amor. Deus, em nome de Jesus, tira de nós toda a irreverência que de alguma maneira descaracteriza a nossa relação contigo. Tira de nós, Senhor Deus, todo o descaso com o que é sagrado, que é o nosso tempo e o nosso templo com o Senhor, onde o Senhor habita, nossos corpos que são templo do Espírito Santo, e que por muitas vezes não estão fisicamente em sintonia com o Teu Espírito Santo, seja pela agitação, seja pela movimentação, seja pelo barulho. Ajuda-nos, Deus, a honrar a Ti com a extensão das nossas vidas, que são as nossas finanças. Pedimos a Ti, Senhor, o privilégio de glorificar o Teu nome, o privilégio de sermos agente de vida. Pedimos a Ti, Pai querido, que temendo ao Senhor, possamos servir ao Senhor melhor, servir ao Senhor de maneira legítima. Tira todo engano, enche-nos da Tua verdade. É a oração que fazemos, em um nome e para o louvor de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Palavras